Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Letras de Indaiá, da Academia de Letras de Indaiatuba. Quero agradecer inicialmente ao escritório Pires da Cunha, que é o patrocinador desse nosso programa. Bem, hoje nós temos aqui no nosso estúdio um acadêmico ilustre. Ele já é meu companheiro, né, na Academia Campinense Maçônica de Letras, uma figura muito importante aqui na nossa cidade, que dispensa apresentações, né? Mas como é de praxe, o nosso convidado de hoje, o José Pires da Cunha, vai se apresentar aos nossos ouvintes. José Pires, seja muito bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, Rubens, quero agradecer a deferência desse convite que você me faz hoje, a oportunidade de estar presente nesse programa da nossa Academia de Letras de Indaiatuba. Também não poderia deixar de mencionar o nosso presidente, José Henriques Martins, que permitiu que aqui estivesse para falar de mim, mas também pela nossa Academia de Letras de Indaiatuba. Tá bem. Bom, a primeira pergunta, Pires, que eu queria fazer para você é o seguinte: você não é nascido aqui, né? Não, Serra Negra? é. Serra Negra, é isso, acertei. Mas o Pires é uma figura importantíssima aqui da nossa cidade, né? Eu teria que gastar muitos minutos para falar de todas as qualificações, né, das ocupações profissionais dele, juiz federal aposentado, né, enfim. Mas, Pires, você como um profundo conhecedor aqui da nossa cidade, uma pessoa que está aqui há muito tempo, queria que você nos dissesse o seguinte: no seu ponto de vista, qual que é a importância de uma academia de letras para a nossa cidade? É bem colocado a sua questão, muito bem. Eu gostaria de lhe contar que eu comecei a ler muito criança, lá em Serra Negra ainda, nasci numa fazenda e depois vim para a cidade. O primeiro livro que eu li, meu irmão, que era meu padrinho, Sebastião, ele me trouxe um livro chamado Aventuras em Dalécio. Eu li aquele livro e agora, depois na idade adulta, eu voltei a comprar num sebo o livro, voltei a ler, é evidente que eu tive outras Oh, conotações. Mas desde esse tempo eu não parei de ler. E depois de 55 viemos para Indaiatuba, aos 13 anos. Indaiatuba era muito pequeno. A prefeitura era ainda onde existe a ponte lá no centro. E a cidade acabava na rua Humaitá, sem asfalto, que era chamada de a Rua dos Operários, e tinha o contorno de Indaiatuba. Essa era a Indaiatuba de 1955. E como eu estou lhe dizendo, eu gostava de ler e continuei lendo. Naquele tempo, Osmar Maciel, emérito pintor de Indaiatuba e vivo, é autor daqueles 2 quadros que eu tenho no meu apartamento que você vê lá, a torre da igreja na na imagem do da poça d'água, na rua também sem asfalto. E ele representava aqui a Saraiva. E a Saraiva todo mês tinha um livro que eu comprava e lia em 2 dias. Daí também existia, aquele tempo, o Clube do Livro. Eu também era assíduo leitor. Na verdade, eu lia um livro cada 2 dias. E como aluno do ginásio, eu sempre fui ou bom ou mau, eu nunca fui mais ou menos. E de uma das feitas, a professora de português, da segunda série de ginásio daquela época, e que vale hoje ao sexto ou sétimo do ensino fundamental, ela, professora Romilda, catedrática daqui do Instituto de Educação de Campinas, ela determinou que se fosse feito uma redação, os livros que eu li. Eu, naquela época, devia ter 14 anos. E eu disse na redação que eu tinha lido os Soépiques, Júlio Verne, pau clássico da época. aham.
E aquele dia ela me deu uma nota boa, que não era o que eu queria em português. E ela só que disse: "José, depois da aula você espero quero falar com você". E realmente terminou a aula, ela falou para mim: "José, você leu esses livros?". Talvez ela quisesse saber se eu tinha lido ou. E daí ela foi indagando, eu fui falando de outros autores, tal. Na verdade, eu viajava, né, na leitura, faço até hoje, Bom né. isso. É. E outra época eu posso detalhar alguns detalhes, que depois você fica adulto, você viaja, você chega, por exemplo, em Atenas, e tá lá a estátua do escritor, do Lord Byron, por exemplo, você fala: "Ah, eu li Lord Byron", ó. E daí ela falou: "Olha, tá muito boa a sua redação, é muito bom que você tem lido, só que para sua idade é melhor que você tenha outro tipo de leitura", e me recomendou. Mas eu já tinha Já. tomado esse caminho. E com isso, vocês sabem da minha vida, eu sempre estudei, estudo ainda hoje, ainda faço cursos para mediação, agora eu estou fazendo um curso para a criação de um escritório de arbitragem, e essa é a realidade dos estudos. Falando de Indaiatuba, naquele tempo, Indaiatuba era pequeno e junto ao correio tinha uma pequena sala, que era a biblioteca, se não me falha a memória, Rui Barbosa, que tinha livros. E sempre comprando livros, tal, eu continuei lendo muito. Mas aqui em Indaiatuba, em todos os lugares que eu andei, a leitura no Brasil é muito baixa, diferente de outros países. E com isso se perde muito das oportunidades das pessoas. Em Indaiatuba já houve tentativas de uma instalação de academias aqui, mas talvez o projeto não tenha vingado exatamente pela falta de interesse dos leitores. E agora, capitaneado pelo presidente José Henriques, e também tendo pessoas exemplares na academia, como a professora Jane e a professora Sueli, e outros mais, mas vamos falar das 2 que são amigas minhas, mais moças do que eu, mas que eu as conheço desde a adolescência. Ah, elas me fizeram a gentileza de me convidarem e ao meu irmão para que viéssemos para a academia. Isso me senti honrado e também como um retorno a Indaiatuba, para que hoje, com intelectuais, escritores, como é o caso seu, do Henriques, do João, e elas mesmas que já têm publicações que eu já li, realmente possam falar com a comunidade e tentar melhorar o nível de pelo menos aqueles que quiserem melhorar, porque um homem que lê é diferenciado. Entendo. Obrigado, Pires. Bom, vocês observaram que o seu decorda para o Pires aqui, ele tem história, né? E lá na nossa academia nós temos, acho que é o Pena, tá como correspondente também, o Guedes, né? Então esse pessoal aqui seguramente terá muita história, né, para contar, e eu acho isso muito importante porque, eh, existem fatos, episódios, acontecimentos que estão na memória, né, dessas pessoas que viveram e vivem aqui, né, há muitos anos, e que, se não forem registrados, né, eles acabam se perdendo se ficar só na, digamos, na tradição oral, né. Então vocês puderam já perceber que o Pires tem bastante história para contar. Pires, queria perguntar para você também o seguinte: qual que é o patrono, né, que você escolheu? João Tibiriçá Piratininga, ou Moço. Ô moço, muito bem. Você Ah, pode falar um pouquinho do seu posso. patrono? Eu sempre gostei dele e, como você me conhece na nossa fraternidade, não há coincidências, né, há sincronicidade. Eu casado, e com meus filhos, eu morei muitos anos na rua João Tibiriçá Piratininga. Aqui em Indaiatuba, muitas das ruas têm nome dessas personalidades.
E desde aquela época eu fui saber quem era João Tibissá Piratininga. Quando a academia me atribuiu a cadeira 29, em Campinas eu tenho a 33, do Montezuma, outro ícone brasileiro que você já me oportunizou a escrever sobre ele. E eu pensei nele, e também pensei em outros 2 nomes, mas eram que foi determinado, mas era o nome da minha preferência. E por que ele? Não só porque eu morei na rua que tem o nome dele, mas por quem ele foi. Ele nasceu em Itu, na fazenda dele aqui, que é em Indaiatuba. Esse cidadão, ele era um visionário. Para ter ideia, era um fazendeiro, e as fazendas são aí até hoje, né, que pensava na abolição da escravatura. E foi convencional de Itu, foi vereador em Itu, depois vereador aqui. E se não bastasse, ele presidiu a convenção de Itu. Pronto, Pronto. mais do que isso. Com o tempo depois, se Deus permitir, eu pretendo e já estou começando a fazer anotações sobre o meu o patrono. Então o meu patrono é João Tibissá Piratininga, que é dia 2, porque depois o filho dele também teve. Por isso que eu falei do moço. O moço. Ah, um detalhe que eu quero contar, é um visionário. Ele estudou na Europa 6 anos, ele era ligado com os bens naturais, porque era fazendeiro. Esse cidadão, diz a história, eu vou aprofundar, que ele importou o maquinário para uma usina de açúcar aqui, sem ter plantação de cana em Indaiatuba. Olha, E realmente isso eu tenho pesquisado, e se assim for possível, entre outras destaques, ele acabou morrendo depois de Nice, mas os sucessores dele continuaram. É uma pessoa que eu penso que merece um tratamento diferenciado, como tantos indaiatubanos, Dom José de Camargo Barros, tantos eles, mas que na verdade nós passamos pelas ruas e que ninguém sabe. importantíssimo, né. Bom, a nossa academia, os patronos, né, das cadeiras, são pessoas ilustres, quer seja aqui da cidade, da região, do estado de São Paulo, do cenário nacional e também alguns do cenário internacional, né. A ideia, obviamente, é fazer uma homenagem a esses, grandes nomes, né, da literatura. Bem, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast Letras Indaiá, da Academia de Letras de Indaiatuba. Quero agradecer ao acadêmico José Pires por ter vindo aqui gravar e deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Também agradeço ao escritório Pires da Cunha pelo patrocínio para esse nosso programa. Pires, se quiser se despedir, colocar algumas palavras finais. Em palavras finais, enterros, que as palavras nunca são finais, né. Realmente é reconhecer que na Indaiatuba hoje existe intelectuais, pessoas cultas. Na verdade, quando eu vim para cá, aos 13 anos, nós éramos recebidos assim, diferenciado, né, como forasteiros. Havia algumas famílias tradicionais, que algumas ainda permanecem, e que eram os indaiatubanos. Na verdade, quem construiu Indaiatuba foram os antigos forasteiros, os cidadãos que honram a nossa cidade. E tanto assim é que da minha carreira eu tive títulos de cidadania em Barra do Garça, tive em Diamantino, mas aqui em Indaiatuba é difícil. Ninguém pode ser profeta na sua terra, aqui é a minha terra. Mas depois dos 70 anos eu também recebi o triçadão indaiatubano, como meu irmão Carlos Olímpio e minha irmã Amélia, hoje falecida, que é a primeira mulher que recebeu o título. Então eu falo como indaiatubano de coração e de titulado também, não nativo. E
E aí é a alegria minha de ter sido convidado e pertencer à academia que você também pertence, ao Carlos Oliveira pretende, e presidido pelo José Henrique Martins. Bem, então estamos aqui nos despedindo. Quero agradecer a todos, né, que estão nos assistindo e até o próximo podcast Letras de Indaiá, da Academia de Letras de Indaiatuba.